Seguinte, gente, eu costumava ser uma pessoa que tinha muito medo de como as pessoas iam reagir às minhas coisas, como as pessoas iam me julgar, tinha muito medo de ser diferente. E hoje eu vou falar um pouco pra vocês como eu deixei de ser essa pessoa muito insegura comigo mesma e com muito medo e necessidade de aprovação das pessoas, pra me tornar uma pessoa confiante em mim mesma. Simplesmente mudando meu mindset, eu fiquei muito mais confiante em mim mesma e comecei a seguir meus sonhos sem medo. Tanto que eu virei influenciadora digital, mudei de país, comecei a estudar o que eu amo, comecei a publicar minha arte, minhas músicas. Então hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre esse processo, pra que você também se torne a versão mais confiante de si mesmo. Eu acho que o primeiro passo que eu tive que fazer foi enfrentar meu medo de errar. E eu percebi que eu tinha medo de errar em muitas coisas, porque eu sempre fui muito perfeccionista e eu queria que tudo tivesse perfeito, mas perfeito é muito relativo, e eu achava que se não tivesse perfeito as pessoas iam me julgar, então eu não sabia o que fazer. E eu comecei a aplicar isso em pequenas áreas da minha vida. Eu sempre gostei muito de pintar. E eu tinha muito medo de começar uma tela e ficar feio, e eu não sabia o que fazer, se eu errasse a pintura. Mesma coisa com maquiagem. Eu só vou me maquiar se for ficar bonito. Então eu acabava sempre ficando na mesmice. E a partir do momento que eu comecei a testar coisas diferentes, sem o medo de errar, tudo mudou. Porque eu comecei a perceber que se eu errasse um pouco nessas coisas, o mundo não ia acabar. E muitos desses errinhos tinham conserto. E não necessariamente seriam erros, porque eu acabei aprendendo muita coisa com eles. De testar coisas novas, eu comecei a cada vez mais entender como era meu estilo de pintura, meu estilo de música, meu estilo pessoal de maquiagem, como eu gosto de me vestir. A segunda coisa que eu fiz foi começar a ver as situações mais de longe. Porque, às vezes, quando você tá muito presa na sua rotina, na sua vida, você não para pra analisar quão grande o mundo é. E muitas vezes a falta de relevância das coisas que você tá muito preocupada. Então, pensando num espectro muito maior, ninguém sabe o que tá fazendo. Pensa, todo mundo nasceu e tá todo mundo tentando adivinhar o que é o certo, o que é o errado, o que é pra fazer na vida. Óbvio que tem questões de moralidade, ninguém tá falando pra, sei lá, fazer alguma coisa contra a lei ou algo do tipo. Mas, fora isso, tá todo mundo tentando saber o que vai fazer da vida. Não tem uma regra. Então, entendeu? Tudo começa a perder muito sentido, porque tá bom, tem algumas coisas estabelecidas pela sociedade, mas a sociedade é composta por pessoas que também estão tentando descobrir o sentido da vida delas. Então, testar coisas novas, achar que as pessoas vão te julgar por causa disso, talvez as pessoas julguem por não estarem acostumadas com isso, mas não necessariamente é uma coisa ruim, porque ninguém sabe exatamente o que tá fazendo. Outra coisa que eu também comecei a perceber de ver as situações mais de longe é perceber o quão breve e o quão raro uma vida é. A gente tem muito pouco tempo nesse mundo, e se a gente ficar com medo de fazer tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente almeja, quem que vai fazer? Ninguém vai fazer. Eu percebi que por muito tempo eu tava apoiada numa realidade que eu não necessariamente gostava muito, mas que era algo confortável pra mim, até que eu percebi que eu não queria estar confortável. Porque eu quero que nessa vida eu faça as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu amo, que eu tenho paixão, compartilhar minha visão com o mundo, minha arte, minhas criações, testar coisas novas. Outra coisa que eu comecei a fazer é valorizar as minhas conquistas. Porque muitas vezes eu tava tão presa em planos futuros que eu acabava nem percebendo que eu tava vivendo sonhos que eu tinha antes. Então eu comecei a analisar mais os sonhos que eu tinha, a vida que eu tô vivendo hoje em dia em comparação à vida que eu vivia antes, quais sonhos que estão se realizando agora, nesse momento, quais sonhos que eu já realizei, tudo que eu cresci, tudo que eu aprendi. Óbvio, eu foco também no futuro, nas realizações que eu tenho a fazer, mas eu também
me agradeço por ter chegado onde eu cheguei. Pensa, o que a versão mais jovem de você estaria dizendo sobre as coisas que você conquistou? Eu acho que é muito importante isso. Sabe, você olha uma criança, você vê muita esperança na vida dela. E você tem que se olhar assim, com esperança, com sonhos. E ver que você merece tudo de melhor. Sabe? Eu sei que às vezes a gente não se sente incrível, mas mesmo assim, a gente merece. A gente merece coisas boas. Não dá pra gente ficar falando, não, tá bom, isso não é bom o suficiente, mas eu acho que é o máximo que eu consigo. Não. Acredita no seu potencial. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Então vai e faz. Errou? Tudo bem. Não é o fim do mundo. Vai, faz de novo. Ainda nessa linha de pensamento, eu comecei a prestar muita atenção nas coisas sobre mim que eu gosto. Porque eu acho que muitas vezes eu tava focando só nas coisas que eu tinha insegurança ou que eu queria mudar. E eu comecei a, todo dia antes de dormir, agradecer pelas coisas que eu gosto sobre mim e focar nelas. Sabe, eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em aprender línguas. Isso é muito legal. Eu adoro o meu sorriso. Então, eu acho que você cultivar essa admiração por você mesmo é muito bom. Isso nos traz para outro ponto, vergonha. Sim, eu sempre tive muita vergonha e eu percebi que a causa dessa vergonha dá pra trazer um pouco sobre o bullying que eu sofria na escola quando eu era menor. Tiveram muitas situações muito chatas que eu acabei me fechando e achando que as pessoas iam me julgar, rir de mim se eu fosse diferente, falar nas minhas costas. Mas eu acho que... E daí? E daí se eles falarem? Quem são essas pessoas que estão falando? E quão relevantes elas são na sua vida? E daí se essas pessoas estão falando de você, se elas estão falando de você, elas estão falando de 1000 outras pessoas. Se você olhar algum ídolo que você tem, você acha que nunca ninguém julgou eles, criticou? Claro que criticou, mas eu acho que você tem que ir além disso. Tudo bem, não ligo. E eu comecei a testar isso em pequenas coisas do meu dia. Então, tinha uma época da minha vida que eu só saía de casa com maquiagem. Comecei a sair sem. Ai, que vergonha, e se eu encontrar alguém? Encontrei alguém. E as pessoas estão tão preocupadas com a vida delas que elas não vão ficar focando em cada detalhe seu. Sabe, tem tanta coisa. Ai, porque eu não vou postar conteúdo na internet? Porque que vergonha, as pessoas vão me julgar. Tá, elas vão te julgar por 1 minuto do dia delas. E depois vai perder a relevância. E elas vão continuar seguindo os sonhos delas. Então, eu acho que vergonha é algo que você decide se você vai deixar isso te controlar ou não. Eu tenho vergonha às vezes, mas eu continuo, sabe? Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas eu acho que com pequenas ações no dia a dia dá pra conseguir. Outra coisa, esse medo de ser diferente. Se a gente parar pra pensar, as pessoas que se destacam são as pessoas diferentes. Se vocês verem influenciadores digitais que se destacaram muito, é porque eles estavam fazendo coisas diferentes. Então, esse medo de ser autêntico e testar coisas diferentes até você achar o que você gosta, o que combina mais com você e tudo mais, não precisa ser um medo tão forte. Porque você acha que essas pessoas que atingiram coisas diferentes, estilos diferentes, já nasceram sabendo, acertando? Não. Essas pessoas seguiram a intuição delas, foram combinando uma coisa que elas achavam que seria legal, juntando uma coisa que elas gostavam com outra. Claro que deve ter muita gente que criticou, mas essas pessoas conseguiram. Então não tenha medo de ser autêntico. Ah, mas autêntico é diferente. Sim, mas não necessariamente diferente é ruim. Tem muito diferente bom. Eu lembro que teve uma situação que eu fui com um tênis diferente pra escola.
E uma menina olhou, falou, nossa, esse tênis tá ridículo, sei lá o quê. Falou pra um monte de gente, tipo, como você sai de casa assim. E eu lembro que na época isso marcou muito pra mim, me abalou. Um tempo depois, virou moda o tênis. Tava todo mundo usando, inclusive essa menina. E eu comecei a perceber o quanto que eu deixei aquilo me afetar. Que eu não queria mais usar o tênis. E o quanto que a opinião das pessoas muda. E é isso, essas foram algumas das coisas que eu segui. E eu sigo mais a cada dia, eu espero ter ajudado vocês. E um beijo, um bom dia pra todo mundo.